Sobre isso, sobre esse lance de jogadas políticas pro ano eleitoral, o que você pensa sobre reeleição pro executivo? Nós sempre fomos contra. Isso é legal, também sou Nós contra. sempre fomos contra. Também sou Sempre contra. fomos. Mas por que você é contra? Porque a primeira questão da alternância é importante, né? A alternância, quer dizer, pode até ser o mesmo projeto, mas pode ser outras pessoas, né? E depois a pessoa na máquina, né? Ela utiliza muito a máquina para... E depois você, na metade do governo, já está usando a máquina para a sua própria reeleição. O primeiro Você mandato é governo, né? O primeiro mandato é basicamente para se reeleger. É isso. Né? Então é muito ruim. Também não então, gosto, não. A gente sempre foi contra a reeleição. Mas sabe que, assim, isso daí é um outro ponto que eu não gosto muito do Lula. Que, cara, quem é o sucessor do Lula? Não tem um sucessor do Lula. O Lula, quem é o cara... ajudou a eleger a Dilma. Ah, mas Ele, com todo respeito... o Lula que lançou a Dilma. Com todo respeito, assim, dá pra gente falar dos 8 anos do Lula, assim, tem muitas coisas interessantes que aconteceram nesse período. Muita coisa. Mas, pô, não sei se a Dilma corresponderia a um sucessor legalzão, sabe? Eu não sei se essa é a minha impressão. São pessoas diferentes, né? A Dilma não era uma pessoa da política. A Dilma era uma boa gestora. A Dilma sempre foi gestora. A Dilma nunca foi vereadora, deputada. A Dilma não tinha essa... Não era do movimento sindical. A Dilma é uma pessoa da área técnica, né? Dilma foi secretária, por exemplo, no Rio Grande do Sul, dessa área de economia e finanças, se não me engano, da área secretária de energia, de infraestrutura. A Dilma sempre foi. Ela foi ministra de Minas e Energia do Lula. Foi na gestão dela que se aprovou o conteúdo nacional, que se soergueu uma série de indústrias no Brasil. Conteúdo nacional, o que é isso? Conteúdo nacional é quando você obriga que uma indústria tenha 60% da sua produção no Brasil. Tá. Então, você faz com que a indústria cresça muito. Né? Então, ao invés de você Mas importar... isso não é ruim para a sociedade? Não, é ao contrário. Por exemplo, indústria naval no Rio de Janeiro. Os estaleiros estavam todos parados, paralisados. Uma indústria que você conhece o Rio, você é carioca, como... Né? Ainda bem. Então, você sabe que ali você tem um conjunto de estaleiros de produção de navio, de plataforma. As plataformas eram feitas lá fora, você não gerava emprego no Rio, você só trazia a plataforma lá de Singapura, né? Mas não sai mais caro para a sociedade? Não, ao contrário. Então, quando você diz assim, não, você tem que ter 60% de conteúdo nacional, abriram-se os estaleiros, criou 60 mil empregos no Rio de Janeiro, né? E aí a indústria do aço, a indústria de parafuso, a indústria de... Tudo começou a acontecer aqui. Né? Então, a indústria nacional acontece. Aí você cria uma série de incentivos tributários, aí você vai criando possibilidade dessa indústria acontecer. Para isso daí o incentivo tributário é essencial. Mas isso foi feito, tudo isso foi feito para a indústria do aço, para a indústria de software. Então, isso tudo começou a acontecer. Aí a indústria tem uma política industrial, você tem uma política... Então, os estaleiros todos abriram, estaleiros fechados, que viviam de sucata. Aí começou a ter 5 mil empregos num, 10 mil no outro, 5 mil no outro. E a indústria toda de nave e peças floresceu. Então, isso é gerar emprego, né, com política industrial. Então, foi na gestão dela que isso aconteceu. Eu estava na mesa com ela quando ela assinou a questão do conteúdo nacional. Mas, Jandira, com todo respeito, mais uma vez, você não acha... Eu não sei, estou aqui, porque a impressão que eu tenho... A Dilma não estava meio que ali porque o Lula... não podia ser eleito pela terceira vez, no sentido de... Não, ele não quis ser eleito pela terceira vez, ele não quis mudar a Constituição. O que seria ridículo também, né? Não, ele não quis, porque em outros países muitos fizeram. Mas é escroto. Então, ele a gente está aqui falando que a reeleição é escrota. Então, imagina a reeleição... Mas ele teria força para fazer isso no Congresso. Eu também acho. E não quis. Ele também falou, acho. Não quero. A reeleição uma vez é o que está na Constituição. Cheguei a ver isso na capa da Veja, eu acho, alguma coisa assim. Ele falou, a Constituição permite uma única vez e a terceira eu não quero. Então, que seja agora um sucessor. Ele elegeu a primeira mulher presidente do Brasil, que foi uma coisa inovadora, importante. De fato. Ela sofreu muita misoginia, é importante que se diga isso. Ela fez um primeiro governo muito bom. Aí eu já não sei, hein? O primeiro foi bom. O segundo, ela teve mais dificuldade. A que tu atribui a dificuldade do segundo mandato? Porque já estava planejado o processo golpista. Eduardo Cunha na presidência da Câmara. Começou a boicotar muito o governo dela, muito, né? E ela enfrentou crise energética, estiagem, a crise de 2008 já repercutiu no primeiro e começou
estava muito pesada no segundo. Eu acho que ela escolheu mal a equipe econômica, Joaquim Levy e tal, para tentar ampliar, e acabou ficando muito refém de um processo restritivo. Teve erros na política econômica também, né? Isso para o segundo mandato. Para o segundo, tá. né? E ela acabou num processo restritivo da política macroeconômica, com uma crise climática no sentido pouca chuva e muita dificuldade de safra e tudo, né? Pouca água. Aí ela teve que ligar as térmicas, subiu a tarifa energética, muito gasto. Ou seja, teve um conjunto de fatores de dificuldade econômica e um boicote permanente dentro da Câmara, derrotando tudo. Eduardo Cunha jogando para derrotar, e quando um presidente da Câmara joga para derrotar, isso é difícil. Ele tinha maioria, o centrão foi se formando ali, né? E o pessoal já jogando para o golpe. A gente percebia nitidamente isso. Nós percebemos isso muito rápido. Como? Os papos que aconteciam lá dentro? Tudo. A gente foi percebendo que o golpe estava sendo... O primeiro partido que levantou a hipótese do golpe foi o PCdoB. Nós vimos isso e começamos a alertar e a avisar. Ela chegou a nomear o Michel Temer como articulador político dela, para ajudar com o Eduardo Cunha, porque eram do MDB os dois. E depois a gente começou a perceber que a coisa estava... Você acha que o Michel Temer fez parte desse movimento todo? Mas não tenha dúvida. Lógico. Interessante. Ele foi um articulador nítido ali. Porque assim, mais pro final, a gente via lá umas cartinhas assim de desaprovação, né? O negócio foi umas paradas assim que tu fica, porra, caralho. Esses muito... caras que estão mandando no Brasil... Foi tudo muito feio. A gente percebeu nitidamente. Aí quando ela não aceitou compor com o Eduardo Cunha, para livrar o Eduardo Cunha no Conselho de Ética, ele deferiu. Eu lembro disso também. Eu lembro disso. Aí ele deferiu o impeachment. Foi exatamente isso daí. Ele estava condicionado, né? Aí a armação veio muito pesada. Aí foi o período que mais jatinho desceu em Brasília com dinheiro e... Sério? Esse dinheiro o quê? Pra lobby? É o quê? Com comprar voto dos caras? Caralho. Isso é bem sujo, na verdade. Mas assim, é porque assim, muito ruim. No Brasil, a gente tá falando... A pessoa conversava de manhã com a Dilma e de tarde mudava o voto. Foi muito, muito difícil. Entendi. Caralho. Você viu isso? Todo mundo soube disso.